Fala pessoal, sexto ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade a esse capítulo para a gente encerrar esse capítulo sobre seres vivos, sobre organismos, né, ou seres vivos, ou grupos, que é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. O último grupo nós vimos bactérias, nós vimos fungos, nós vimos protozoários, falamos um pouquinho sobre as características da bactéria, um pouquinho sobre as características dos fungos, um pouquinho sobre as características dos protozoários, das algas protistas, dos protozoários que podem causar alguma doença, algum problema. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um grupo à parte. Esse grupo à parte são os vírus. O vírus ele não é considerado ser vivo. Lá no comecinho da nossa aula, quando eu comentei com vocês sobre seres vivos, para eu ser um ser vivo, eu preciso ter lá o que eu comentei com vocês em relação a bactérias. Eu preciso ter membrana plasmática, eu preciso ter material genético, né? Eu preciso ter citoplasma, eu preciso ter uma série de estruturas que são fundamentais para que ele possa se multiplicar e se reproduzir e realizar suas atividades. Então, ele precisa ter metabolismo, que é o conjunto de reações, por exemplo, se alimentar, liberar substâncias que ele não vai utilizar. Então, isso são questões muito importantes relacionadas aos seres vivos. E os vírus não têm essa característica, né? Então, os vírus, por sua vez, eles têm uma característica muito própria. Os vírus, eles são acelulares, ou seja, eles não são considerados uma célula. Mas por que eles não são considerados uma célula? Bom, o vírus, para que ele consiga se multiplicar, é necessário que o vírus use a outra célula, ou seja, ele é um parasita. Para que ele consiga se desenvolver, é necessário um hospedeiro, tá? E os vírus, eles não atacam só o ser humano. Eles podem atacar o ser humano, eles podem atacar fungos, eles podem atacar bactérias, eles podem atacar plantas, eles podem atacar algas, eles podem atacar outros animais. Então, os vírus, eles são os únicos parasitas intracelulares. O que significa isso? Significa que eles só conseguem desenvolver a partir de um hospedeiro, dentro de uma célula, ok? Então essa é uma característica bastante importante desses grupos que a gente não fala nem filo, nem classe, nem reino, nem família, mas você pode classificar. Então há uma forma de você classificar os vírus. Eu tenho lá vários tipos de vírus, tá, que são muito característicos. E então os vírus eles são formados, né, por proteínas, basicamente, eles são formados por proteínas, ou como é o caso do COVID, ele apresenta o que a gente chama de coroa ou envelope, tá? O que é o envelope? O envelope ele é uma cobertura, ele envolve o material genético do vírus, tá? E aí o vírus injeta o seu material genético no hospedeiro, não só injeta o seu material genético no hospedeiro, como faz com que o hospedeiro comece a produzir novos vírus. Então, essa é uma característica muito particular deste grupo, tá? O vírus mais conhecido que nós temos é o vírus chamado de bacteriófago. É esse que você está observando, essa imagem aqui. Ele apresenta uma cápsula, tá? A cápsula é um lugar onde fica o material genético. E ele ataca bactérias. Você fala, mas é ruim então? É ruim. Porém, muitos desses tipos virais, chamados de bacteriófagos, aqueles que matam bactérias, muitos deles são utilizados no que a gente chama de biotecnologia, que é o quê? Eu usar um organismo para produzir uma substância que vai me beneficiar economicamente. Então, eu posso, por exemplo, pegar o material genético do vírus, que, por exemplo, mata um fungo. Tá, professor, e aí? Mas esse fungo mata a planta que economicamente para mim é importante, como, por exemplo, a soja. Soja é super importante para a economia brasileira. E a soja sofre muito com fungos. E os vírus, existem alguns vírus que atacam esses fungos. Então, o que os biólogos, geneticistas, engenheiros agrônomos, tá, e médicos geneticistas fazem, né? Biomédicos, o que eles fazem? Eles pegam esse vírus, tá, que mata o protozoário,
inserem numa bactéria, porque ele é um vírus bacteriófago, né? Pegam o material genético que eles precisam desse vírus, que mata o fungo, injetam nessa bactéria. Ao injetarem nessa bactéria, ela vai começar a produzir substâncias virais. E o homem vai lá, um engenheiro agrônomo ou geneticista vai lá, pega esses pedaços de material genético, que são as características do vírus, e coloca na planta. Insere no material genético da planta e começa a produzir novas plantinhas com aquele material genético. Quando o fungo tenta atacar a planta, o que acaba acontecendo? Automaticamente a planta produz essa substância que mata o fungo. Então, eles são ruins? São ruins. Vírus causam muitas doenças perigosas para a nossa vida. A gente está vivendo uma pandemia causada por um vírus, que é chamado de coronavírus. O coronavírus, ele apresenta esse envelopinho aqui, ó, cheio de proteínas e lipídios, que se encaixa nas células respiratórias, causando um problema muito sério, podendo levar à morte, tá? Então, os vírus, eles estão sempre presentes. Não só da parte ruim, mas nós usamos os vírus também para nos beneficiar, tá? Bom, os vírus causam muitas doenças, assim como bactérias, nós temos muitas vacinas sendo produzidas, estamos em fase final de teste com uma vacina muito importante em Oxford, que é a vacina mais importante para o Covid, é que tem dado melhores resultados. Temos na Rússia, temos nos Estados Unidos, temos na França, temos na Alemanha. Então, nós temos vários, na China, na própria China, na Universidade de Wuhan, nós também estamos trabalhando bastante com a produção de vacinas. As vacinas não são nada mais do que partes desses vírus que são destruídas parcialmente e injetadas em animais, por exemplo, como macacos, cavalos, bois. E aí, eles não ficam doentes, porém eles conseguem produzir o que a gente chama de resposta imunológica. E aí a gente vai testar primeiro. Então é a forma que eles usam para testar. Então o que eles injetam? Partes do vírus, tá? E aí a gente faz o teste. Se der certo, pega parte desse material, né, que foi produzido por esses animais, que são mamíferos como nós, e aí insere isso nesse animal e pega essa substância que é chamado de anticorpo, né, e começa a produção de soro, tá? E começa a produção de vacinas e soros. É assim que é produzida uma vacina. Falar, mas é tão simples, por que eles já não produziram já uma vacina tão rápido? Leva um tempo para você produzir a vacina. Por quê? Primeiro você faz os testes em laboratório, em vidrinhos chamados tubos de ensaio, que a gente chama de ensaio in vitro. Depois a gente faz teste em roedores, que são pequenos mamíferos, para ver o quanto essa vacina é eficiente em mamíferos menores. Depois nós vamos para testes em animais maiores, como cavalos, bovinos, cabras, chimpanzés. Hoje bem menos chimpanzé, usa-se muito cavalo. E por último, os testes de sorologia, os testes de anticorpos em seres humanos. Depois disso, demora mais um tempo, a vacina começa a ser produzida em grande escala, né, em grande quantidade, para que depois ela seja distribuída à população. O importante é que nós temos vários lugares produzindo a vacina contra o Covid. E o que é o Covid, né? Vamos aproveitar que a gente está falando sobre vírus e o Pro vai explicar um pouquinho sobre como é o Covid. Bom, o Covid, o nome dele é SARS-CoV-19, tá? Ou coronavírus. Os grupos de coronavírus são todos vírus que apresentam essa característica que é essa coroa cheia de proteínas. Então, nós temos vários tipos de coronavírus, tá? O SARS-CoV, a expressão SARS, S-A-R-S, o SARS, ele é Síndrome Respiratória Aguda Grave, tá? Causada pelo COVID, tá? Que é o coronavírus descoberto em 2019, tá? Então, esse é o nome do SARS-CoV, né? Que é o causador dessa pandemia que a gente está vivendo, tá? Então, o que ele causa? Ele causa, primeiramente, o bloqueio. O vírus, ele ataca as células mais importantes do nosso pulmão, que são os alvéolos pulmonares. Os alvéolos, eles são responsáveis por trocar o oxigênio com o meio. E o COVID ataca essas células, bloqueando essa entrada de oxigênio. E aí, o que acaba acontecendo?
acaba que você tem que fazer o que a gente chama de ventilação mecânica, que são os tais respiradores que vocês veem aí em tantos jornais, revistas e nas redes sociais. Então, ele força nosso corpo a ter uma respiração mecânica externa, porque a gente acaba perdendo a nossa capacidade. A taxa de morte por Covid, ela é de aproximadamente 5, né, para cada 100 pessoas contaminadas, o que dá 5%, tá? É uma taxa bastante alta e, ao mesmo tempo, a gente tem aí muitas pessoas que nem manifestam a doença. É por esse motivo que a pessoa pode estar positiva para o Covid e tem que usar a máscara. Então, as pessoas usam a máscara para evitar o quê? A contaminação pelo Covid. E como é que o Covid se espalha? Se espalha por tosse, espirro, fala, porque quando você fala, a gente chama de spray de fala. Então, você está falando e pequenas gotículas de saliva acabam indo para o ar. E elas são muito pequenas. São gotículas muito pequenas que ficam em suspensão no ar. E por esse motivo, o uso de máscara é fundamental. Por quê? Porque o vírus não resiste muito tempo fora do corpo. Em média, um vírus respiratório, como o Covid, o influenza, a gripe espanhola, por exemplo, são vírus que duram em média de 3 a aproximadamente 72 horas. Então, 3 dias mais ou menos. Então, por esse motivo, o uso de máscara e o distanciamento social. Por quê? Porque essas gotículas, elas não vão muito longe. Elas vão até mais ou menos 1,5 metro da pessoa que está conversando, tá? Então, não é quarentena. Então, vamos lá entender um pouquinho. A gente não fez quarentena, tá? Porque a gente não se isolou por completo, tá? Não houve interrupção de vários serviços. Então, por esse motivo, a gente não fala quarentena. A gente tem que falar em distanciamento social ou isolamento social. Então, são os dois conceitos mais importantes. O uso de máscara é importante, e aí vamos entender também por que o uso do álcool gel e do sabão. O álcool em gel 70%, o que significa álcool em gel 70%? O álcool em gel 70% significa que eu tenho de cada 100 partes, matemática agora, vamos estudar um pouquinho da matemática, eu tenho 100 partes de um líquido. 70 partes, elas são feitas de álcool e as outras 30 de água, porque os dois são solúveis. E ou você usa o que a gente chama de gelatina, que é retirado inclusive de algas, para fazer o tal do gel, tá? O mesmo gel que você usa para fixar o cabelo, tá? Tanto o álcool quanto o sabão, o que eles fazem? Eles destroem essa substância aqui, ó, que é o lipídio. O lipídio não é nada mais do que gordura. E como é que sua mãe, você, faz para limpar a gordura na sua casa? Você usa um detergente. Então, a ação do detergente, do sabão, ele destrói essa camada. Ao destruir essa camada, ele deixa o vírus exposto. E aí, o vírus exposto, ele acaba ficando inativo. Não é morto, porque vírus não é ser vivo. Então, ele não vai ficar morto. Ele vai ficar inativo. Ele vai parar de funcionar. Ele não vai conseguir infectar ninguém. Tá? Então, por esse motivo, o distanciamento social, né, ou isolamento social, o sabão, né, o lavar as mãos, a higiene pessoal, o uso de álcool em gel e a máscara são os fatores muito importantes para reduzir o que a gente chama de infecção, tá? Que é a taxa de infecção do vírus, que ela é bastante alta, ok? Então, nós temos várias doenças causadas por vírus, que não matam só o homem, mas também podem matar os animais. Nós temos gripes dos mais variados tipos, nós temos a dengue, que é uma doença muito grave, né, que atinge o país inteiro, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que fala um pouquinho nesse exercício. Ele diz: cite algumas medidas permanentes e necessárias para o controle do Aedes aegypti. Lembra? Vocês já estudaram isso no 5º e no 4º ano. Evitar água parada, né? Telas em portas e janelas, uso de mosquiteiros, uso de inseticidas. Mas qual é o principal? O principal é não permitir o acúmulo de água. A água parada, o mosquito coloca os seus ovos na água. E aí as larvas se desenvolvem nessa água. Antigamente, o vírus da dengue, o mosquito da dengue, ele só se desenvolvia em água limpa e parada. Mas ele é tão evoluído, ele melhorou tanto a sua capacidade,
que agora eles também se desenvolvem em água suja, tá? Poluída. Então a gente precisa ficar bastante atento, ok? Então essas são medidas permanentes, né? Virar garrafas, esvaziar pneus, né? Furar os pneus ou reciclar os pneus, não deixar tampa de caixa d'água aberta, prestar atenção em calhas, né? Nas calhas onde a água da chuva escorre para ela não ficar acumulada, prestar atenção nos quintais, qualquer área, qualquer poça de água, né? Ela é possível de ser área de desova desse mosquito. Lembrando que o Aedes aegypti só a fêmea pica, tá? Vários mosquitos que causam doenças, transmitem doenças, as fêmeas é que são as que transmitem a doença porque são hematófagas, se alimentam de sangue. No outro, ele diz, né? Explique por que no verão registra-se maior número de casos. Porque no verão, vocês sabem que chove muito mais. Então, você vai ter muito mais focos de água parada, o que vai facilitar bastante o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, tá? E aí ele mostra, né? O vírus não é animal, não é mineral, não é vegetal, né? É bom, eu sou a fadinha dos vírus. Quero ser um animal de verdade, né? E aí, pum, virei uma ameba. Considerando que o que você aprendeu comigo até agora nesse capítulo, o desejo do vírus foi atendido pela fadinha. E aí? Foi, né? Ele virou uma ameba, ele virou um protozoário ameboide, que tem lá os seus pseudópodos. O vírus pode ter infectado a ameba, né? Então, assim, considerando a tirinha, sim, o vírus foi transformado em um protozoário, né? Que é uma ameba. Tá? Então, pela tirinha. Agora, dá para isso acontecer? De verdade? Não, não dá para acontecer, tá? Então, essas são é uma brincadeira que eles colocam, que eu acho que é bacana a gente pensar um pouquinho mais, né? E aí ele pergunta aqui, né, que eu acho que é importante a gente discutir. Algumas doenças, o Pro depois na aula de Zoom, ele fala um pouquinho mais para vocês sobre algumas doenças, né? Então, ele fala, depois de ter sido considerada uma doença erradicada no continente em 2016, o Brasil registrou novos casos de sarampo. Sarampo é uma doença causada por um vírus que acaba causando pequenas manchas na pele. A catapora é uma outra doença também causada por um vírus que causam bolhas, que causam coceira. Nós temos a rubéola, a cachumba, difteria, tá? Poliomielite, todas elas causadas por vírus. E ela atingiu, né, pelo menos 11 estados, totalizando 10 mil casos, até janeiro de 2019. Não é pouco, é bastante. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, igual o Covid, tão contagiosa quanto, afeta indivíduos que têm suscetíveis de todas as idades, tá? E continua sendo a causa de morte de muitas crianças, principalmente de 0 a 7 anos. Não há tratamento específico. A maioria das pessoas se recupera num período de 2 a 3 semanas. Entretanto, entre as crianças desnutridas, né, aquelas que passam fome ou em lugares vulneráveis, falta de saneamento, ou pessoas com problemas de sistema imunológico, o sarampo pode causar sérias complicações como cegueira, dores de cabeça constantes, diarreia, infecção no ouvido, pneumonia e morte. Crianças de 0 a 7 anos são as que mais sofrem. A sua região já foi atingida por um surto de sarampo? São Paulo já. Nós tivemos um surto de sarampo o ano passado, no finalzinho do ano. Tá? Nós tivemos um registro de aproximadamente 1.200 casos. Tá? Quais medidas devem ser adotadas para se combater o avanço dessa doença? A vacinação, tá, galera? Sempre. Existe aí um sistema de pessoas que estão contra a vacinação e a vacinação ela é fundamental para a preservação da vida. Tá? O sarampo não é a única doença considerada erradicada no Brasil, mas que voltou a ameaçar a saúde dos brasileiros. Pesquise algumas outras doenças que voltaram a ser registradas. O Pro pode falar aqui para vocês. Cachumba, rubéola, poliomielite, difteria, coqueluche, algumas doenças que estavam praticamente inexistentes no Brasil, todas elas acabaram voltando à tona, tá? Então isso também é um problema muito sério. E aí ele diz, os micro-organismos estão por toda parte, até dentro de outros organismos, como nos seres humanos. Só se tornaram conhecidos com o auxílio do microscópio.
que é o maior avanço na década de 50 do século passado. Desde então, surpreendem, quer pelos processos que participam, quer pela maneira como vivem. Os eventos relacionados a seguir ocorrem com a participação de micro-organismos. Então, a produção de coalhada e vinagre, ela é feita por bactérias, tá? Fabricação da penicilina, ela é feita por fungos, tá? Produção de pães e queijos, ela é feita por fungos. Podem ser por bactérias? Pode, mas é muito mais comum fungos para pães e algumas bactérias para queijos, tá? Decomposição da matéria orgânica, bactérias e fungos, tá? Então nós temos aí um universo de indivíduos que podem causar doenças, mas também são muito importantes para a saúde, para a economia, para o meio ambiente, para as relações entre os indivíduos, relações ecológicas, as cadeias alimentares. Então são organismos muito importantes. Os líquens são uma associação entre fungos e algas, que são benéficas para os dois. E os dois, um não vive sem o outro. Explique como algas e fungos são favorecidos. As algas, elas fornecem para o fungo a matéria orgânica da fotossíntese. E os fungos fornecem para as algas o ambiente para que elas consigam viver fora da água, porque quase a totalidade das algas é aquática, a não ser que elas estejam sobre uma superfície muito, muito, muito úmida. E o fungo dá essa condição para ela, tá bom? João tem 15 anos e adora usar tênis. Ele usa as mesmas meias, credo, por vários dias e só tira o calçado dos pés para tomar banho e dormir. Um belo dia, sentiu coceira nos pés e percebeu pequenas feridas, que aos poucos se espalharam por todos os dedos. Precisou ir ao dermatologista, que diagnosticou que João estava com frieira, que é causado por um fungo, uma micose. Que relação existe entre o hábito do João e o desenvolvimento da frieira? Vamos entender um pouquinho. Primeira coisa, o banho ele é fundamental para tirar a camada mais superficial da sua pele. Outra coisa, e os fungos se alimentam dessa matéria, né? Dessa pele morta que a gente fica aqui na nossa, que fica sobre a nossa pele. E aí o que acontece? Por usar a meia muito tempo e o tênis ele acaba fechando o pé, deixando o pé muito quente e muito úmido, porque o pé sua, né, durante a atividade física, o João acabou favorecendo o crescimento de fungos em partes do seu pé, tá? Então por isso que ele desenvolveu a frieira. O hábito de higiene dele muito feio, de usar a mesma coisa, né, a mesma meia o tempo todo. A higiene no banho não foi correta, de secar entre os dedos, tá? Que também não é legal. E não fez a higienização correta e por esse motivo os fungos se desenvolveram, tá? Que recomendações quanto à prática de higiene e cuidados à saúde você daria para evitar o surgimento de doenças provocadas por fungo? Secar bem, virilha, entre os dedos da mão, entre os dedos do pé, embaixo do braço, embaixo do pescoço, trocar de meia, lavar as roupas, né? Isso é extremamente importante, porque como o Pro falou para vocês, nós usamos sabão em pó para poder lavar as roupas. Então, por esse motivo, os fungos são destruídos com o uso da água e do sabão, tá? Então, higiene básica, né? Saneamento básico, higiene básica, elas são fundamentais para os indivíduos, ok? Durante muito tempo, discutiu-se que o vírus deveria ser considerado ser vivo como qualquer outro que tenha DNA e RNA. Embora a tendência atual seja considerá-lo como uma forma de vida diferente dos demais, e a parte da classificação biológica, o assunto ainda causa bastante polêmica. Escreva resumidamente a estrutura de um vírus. Então vamos lá. Os vírus podem ser formados ou por DNA, que é o nosso material genético, né, que dá as nossas características, cor do olho, cor da pele, cor do cabelo, ou RNA, que é uma fita que faz cópias do nosso material genético. Ou um ou outro. Nós, seres vivos, somos formados pelos dois. Temos DNA e RNA, tá? São formados por proteínas ou por um envelope, tá? Por um envoltório formado por proteínas e lipídios. Essa é a estrutura básica de um vírus, tá? Não tem organelas, não tem citoplasma, não tem ribossomo, não tem nenhuma estrutura além do material genético e de proteínas. Explique por que a natureza do vírus como seres vivos é tão discutível. Porque se você for levar ao pé da letra, falar que o vírus é ser vivo, vírus não tem metabolismo próprio, ele não é capaz de se multiplicar sozinho, ele precisa de um hospedeiro.
O vírus não tem metabolismo próprio, não tem replicação própria, ou seja, o vírus não se multiplica sozinho. O vírus não realiza os seus processos, por exemplo, de produção do seu material genético de maneira autônoma, ou seja, onde ele propriamente faz. Ele sempre precisa de um hospedeiro. Não possui nenhuma estrutura de célula, nem membrana, nem citoplasma, nem ribossomo, nem material genético constante. Então, por esse motivo, é muito discutível que vírus seja considerado ser vivo. Apresente argumentos que podem ser usados para defender a ideia de que vírus são seres vivos. Gente, a única que a gente pode colocar é a presença de material genético, tá? É a principal e é usada por boa parte dos teóricos, ok? É correto dizer que, por causa de sua simplicidade, os vírus devem ter sido os primeiros seres vivos a surgir no nosso planeta? É provável que, por causa deles serem muito simples, os vírus podem ter surgido primeiro. Eu discuto um pouco isso porque, como o vírus é um parasita, para eu parasitar, eu preciso de um hospedeiro. Então, considera-se que os vírus vieram depois, né, do surgimento dos primeiros seres vivos, que eram as bactérias. Mas na nossa aula de Zoom, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse exercício 5 e o Pro vai trazer alguns trabalhos científicos que defendem essa ideia de que o vírus tenha surgido antes. Beleza? Então, galera, por agora é só. A gente vai trabalhar outros conceitos sobre esses materiais, né? Sobre esses seres vivos, fazer uma revisão sobre esse material, né? Nas nossas aulas de Zoom e na nossa próxima aula de vídeo. Beleza? Beijo, galera. A gente se vê na próxima aula e aí, qualquer dúvida, a gente bate um papo. Beijo para vocês, até a próxima aula.